Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Hamilton dos Five. Eu sou Hamilton dos Five e no dia de hoje vou falar aqui contigo sobre a extinção das abelhas. Já há um grito lá no meio ambiental que diz: salve as abelhas. Será que você está a salvar as abelhas? Provavelmente não. Mas você sabia que muitos cientistas acreditam que a extinção das abelhas culminaria com a extinção da raça humana? Em outras palavras, o ser humano não conseguiria viver por muito tempo sem a presença das abelhas. Inclusive existe uma prognose feita por Albert Einstein, onde ele acredita que os seres humanos conseguiriam simplesmente viver por 4 anos sem a presença das abelhas no planeta. Então seja bem-vindo, eu sou Hamilton dos Five e no dia de hoje, a abordagem do dia de hoje é sobre isso, como que a extinção das abelhas significa a extinção da raça humana. Qual é a importância das abelhas nos ecossistemas? Como que nós dependemos dessas abelhas e como que nós podemos salvar as abelhas? Então, se você já gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com mais amigos, porque se você compartilhar, deixar o like, dar um comentário, isso ajuda muito para a propagação desse conteúdo. Então, eu fico na esperança de que você vai conseguir fazer isso. Os estudos das últimas décadas, falo a partir do ano de 2000 para cá, revelam que existe uma redução no número e assim como na diversidade das abelhas. E essa redução no número e assim como na diversidade das abelhas está a ter mais destaque nos continentes americano, assim como no continente europeu. Então, o que realmente acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte: os apicultores, juntamente com os ambientalistas, quando entravam nos campos a fazer diversos estudos, eles encontravam abelhas mortas. Então faziam esses estudos, os próprios apicultores também encontravam abelhas mortas em vários campos, em vários sítios, em diferentes continentes. Então este fato foi despertando a atenção dos ambientalistas até chegarem a considerar este fato de redução do número das abelhas, por terem notado mortalidade em diversos campos de abelhas. Então acabaram adotando um termo que é o distúrbio do colapso das colônias. Então, o distúrbio do colapso das colônias, nada menos, nada mais, que seria a redução em massa do número das abelhas. Mas para que esse vídeo faça mais sentido já que estamos a falar aqui do distúrbio do colapso das colônias, faça mais sentido, é preciso que nós possamos entender qual é a importância dessas abelhas para o ecossistema. Qual é a importância dessas abelhas para nós seres humanos? E como que nós dependemos dessas abelhas? Vamos comigo. Das espécies que nos fornecem alimento, 30% dessas espécies são polinizadas por abelhas. Em outras palavras, as abelhas são responsáveis por transportar o pólen dos estames aos pistilos, ou seja, do órgão masculino para o órgão feminino da planta. Portanto, não são só as abelhas que fazem esse transporte, existem outros mecanismos, né? Falo de outros mecanismos, que pode ser o vento, pode ser os pássaros, enfim, mas o importante aqui é destacar que as abelhas têm uma parte significativa no transporte do grão, do pólen do órgão masculino para o órgão feminino da planta. Agora, se existe este colapso do distúrbio das colônias, ou seja, essa redução em massa das abelhas, isso também significa que há uma redução significativa da reprodução das plantas, porque está tudo relacionado diretamente, pois as plantas dependem das abelhas. Então, se as abelhas não existem, se as abelhas estão a morrer, então significa que há uma redução significativa na reprodução das plantas. Para fazer mais sentido, essa redução significativa da reprodução das plantas significa que as plantas não vão poder produzir semente, não vão poder produzir frutas, e essas sementes, essas frutas que poderiam servir para a nossa própria
alimentação. E, consequentemente, ao andar dos anos, aquelas plantas vão ficar velhas, vão morrer, né? E nós estamos a falar de plantas que têm a ver com a nossa alimentação, então elas vão morrer. E nós, inclusive, isso também significa que há uma redução significativa das próprias plantas. A redução das abelhas também reduz as plantas, o número de plantas ao longo dos anos. E nós sabemos que as sementes, as frutas, também servem de alimentação para alguns animais, assim como as próprias plantas. Então, mais outra consequência do colapso das abelhas ou das colônias também traz consigo uma redução na reprodução das plantas, também traz consigo uma redução na reprodução dos animais. Então, usando palavras simples, a redução ou a extinção das abelhas também causa uma extinção das plantas e causa uma extinção dos animais. E nós, seres humanos, dependemos das plantas, dependemos dos animais, dependemos dessas sementes, dessas frutas que também servem para a nossa alimentação. Então, se existir este colapso em massa, se existir de facto essa extinção das abelhas, a raça humana vai entrar em conflito, porque nós dependemos dos animais, dependemos das plantas para a nossa sobrevivência. Então, salva as abelhas. Isso tudo vai criar, de certa forma, um desequilíbrio nos ecossistemas. Mas não só, isso também vai criar um impacto na economia, principalmente daqueles apicultores que dependem, a sua renda depende da produção de mel. O que está a causar essa toda redução das plantas? Será que simplesmente um mecanismo assim natural? Não. Nós, os seres humanos, somos muito responsáveis por isso. Por quê? Porque essa redução da diversidade das abelhas é muito causada pelo uso dos agrotóxicos ou agroquímicos. Não só, também é muito causado o mecanismo de extração de mel. Porque muitos apicultores acabam usando o fogo para poder extrair o mel. E este fogo acaba criando impactos negativos para as próprias colmeias. Então aqui poderíamos ter uma solução muito básica quanto a este problema, que seria a capacitação dos apicultores. E a capacitação dos apicultores não significa simplesmente capacitar essas pessoas com teorias e prática. É preciso, nós estamos a dizer que este fogo reduz o causador do mal das abelhas. Não adianta simplesmente capacitarmos o apicultor com teorias, como que deve-se fazer a extração de mel. Temos que dar um incentivo, um apoio nos kits, porque você dá essa capacitação. Ele tem capacitação na mente, mas não tem condições financeiras, provavelmente, para poder comprar aqueles kits apropriados para poder extrair o mel. Então ele vai continuar a usar o fogo. Então vamos capacitar e vamos incentivar. Assim, nós estaríamos a salvar as abelhas. Mas também tenho uma pergunta: será que mudança climática também não pode ser um fator para a redução das abelhas? Fica como TPC e eu volto assim que possível para poder responder essa questão no próximo vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de subscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo com quem quiser, com teus amigos, e eu fico por aqui.